Presidente, eu queria falar sobre a fala da deputada Bia Kicis. Ela acabou sendo muito mal interpretada, contudo, quem interpreta mal é sensacionalismo barato, você falou muito bem. Mas eu faço a seguinte analogia. Em 1973, presidente, em Estocolmo houve um assalto a banco, onde as pessoas ficaram à mercê dos sequestradores, acabaram se apaixonando por eles. Parece que a Câmara dos Deputados é basicamente isso. Tem algozes que vêm avançando sobre o parlamento, retirando as suas prerrogativas, usurpando e legislando, e ainda assim a casa quer aprovar aumento de salário para ministro do Supremo. Ora, na Constituição, o deputado Coronel Crisóstomo diz que o teto salarial se baseia no salário dos ministros do Supremo. Agora, como disse muito bem o deputado Paulo Gamini, ele falou exatamente sobre a usurpação, o ativismo do Poder Judiciário, o inquérito ilegal que foi aberto e virou uma draga jurídica que vem sugando todos os direitos que a população tem aqui no Brasil, ou seja, pessoas que não detêm prerrogativa do foro passam a ser processadas, serem presas, inclusive índios que são inimputáveis perante a lei foram presos. Eu não vi a oposição, que sempre usurpa das ONGs para poder trabalhar com indígenas e aproveitar algum tipo de arrecadação, falar sobre a prisão desses caciques, por exemplo, chefes de aldeias indígenas. Agora, aumentar o teto aqui o teto constitucional dos ministros, para que nós possamos também aumentar o salário de deputados, se a gente levar em consideração que as assembleias legislativas também recebem 75% do piso salarial de deputados federais, deputado, nós teremos as assembleias também aumentando seus salários, por analogia, depois vereadores, todos os funcionários públicos que trabalham aqui na Câmara, claro, tem a meritocracia de aumentar esse salário, sim, só que eles detêm o concurso público e se esforçaram demais para chegar. Agora, advogados que foram catapultados ao cargo de ministro para agirem de forma a representar o povo de mal e porcamente, perseguindo opositores políticos, ainda com todos os penduricalhos, com todas as mordomias, e aqui eu não estou sendo sensacionalista, ainda querendo aumento de salário para poder avançar sobre os seus representantes, os representantes do povo. Quer dizer, o ministro vai ter um aumento para quase 50 mil, deputados também, e aqui mais uma vez não entro no mérito de funcionário público. O que eu estou dizendo é que essas pessoas merecem, mas me desculpe, presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ter o salário reduzido para que nós aqui também tivéssemos um salário com base neles e prestássemos bons serviços sem usurpar a receita pública. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Mas, ouvindo os deputados do Novo e da extrema-direita bolsonarista, nós temos a convicção que são por argumentos absolutamente distintos. O pessoal é coerente, votou contra o aumento de todas as cúpulas, inclusive dos parlamentares, ministros, governadores, vice-governadores, e esse efeito cascata. Nós estamos falando dos maiores salários, mas vendo aqui essa cantilena enfadonha, essa caixa das bruxas pelo Supremo Tribunal Federal, está fazendo o papel que a Câmara deveria fazer, mas que muitas vezes deixa de fazer pela posição dos neoliberais e dos bolsonaristas, como, por exemplo, a PEC de transição, que deixa de fazer como no PL, que criminalizava as fake news, e graças ao Supremo Tribunal Federal estamos investigando essa organização criminosa e mentirosa que propaga o crime e o ódio no Brasil. Então, sim, vocês que juraram defender a Constituição não estão fazendo para proteger um bandido de plantão, que é o Bolsonaro. Ainda bem que o Supremo muitas vezes foi contrapeso nesse país para garantir. Presidente, o Partido Rede é contra a retirada de pauta e a favor de que nós votemos essa matéria aqui no Parlamento, principalmente porque se trata de auxílio para as pessoas que mais precisam. Nosso partido é contrário a qualquer benefício que venha para a cúpula dos poderes, mas é favorável ao benefício que tire as pessoas da situação de pobreza que se encontra hoje no nosso país. Por isso, presidente, para acelerar, a gente vota não à retirada de pauta e pede para que a gente caminhe logo com essa matéria, para a gente dar condições do presidente Lula governar e fazer um bom governo nos próximos 4 anos. Obrigado. É que há uma insistência aqui permanente de impedir que essa PEC seja concluída, e nós precisamos concluir. É a pressa de quem precisa dos recursos para superar uma fase de tragédia social. E essa PEC é o que vai responder a essa necessidade de quem precisa se alimentar, precisa morar, precisa fazer da sua vida uma vida digna. Então nós queremos concluir a aprovação da PEC já, contando não apenas com os votos da atual oposição, mas muitos partidos que hoje compõem a base, que estão votando nessa solução para a maioria da população brasileira. Então, nós somos contra a retirada, a oposição vota não. É bom lembrar esta casa que um debate com os empreendedores do país ou com o sistema financeiro é que o governo do presidente Lula
deveria garantir uma nova âncora fiscal, porque é de conhecimento de toda a sociedade brasileira que a lei de teto de gasto é ineficiente e, portanto, é uma garantia de previsibilidade. É bom lembrar a esta casa que, de fato, a emenda constitucional 95, teto de gasto, previa uma regulamentação, uma avaliação por lei complementar. Portanto, peço ao conjunto dos deputados o voto sim para regulamentar uma nova lei. Esse é um momento muito importante dessa PEC. Nós temos no Brasil uma das coisas mais brutais contra o povo brasileiro, que é colocar na Constituição Federal esse teto de gastos absurdo, que vai até 2036, que coloca cláusulas que impedem investimento nas áreas sociais, na educação, na saúde, e colocam toda a prioridade para pagar a dívida pública, para financiar a Bolsa Banqueiro, para seguir com um dos países que destina quase 50% do seu orçamento para a farra dos parasitas do sistema financeiro. E esse destaque quer tirar um ponto central da PEC, que é a retirada da Constituição do teto de gastos. Primeiro, porque a nossa Carta Magna tem que falar de direitos, de dignidade, de garantias para o povo brasileiro. E segundo, porque com uma lei complementar, depois é mais fácil, mais possível fazer o debate para revogar estruturalmente e permanentemente o famigerado teto de gastos. Está lá no fundo, mas não está não. Deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. É curioso nós percebermos, senhor presidente. O PT orienta sim, porque tem clareza. O Brasil voltou ao mapa da fome. Somos o 7º país do mundo em desigualdade social. Quando a gente aprova uma PEC do Bolsa Família para investir nos mais pobres desse país, a gente diz: princípio da equidade. Quando a gente investe na educação, na saúde, no Minha Casa Minha Vida, no Farmácia Popular, a gente diz: o presidente Lula, junto com o nosso governo e junto com esse parlamento, aprovando essa PEC, a gente diz: política pública, Estado brasileiro, governo a serviço do povo brasileiro e principalmente para aqueles que mais precisam. Viva a democracia, viva a PEC do Bolsa Família. Patriota. Olha, nós estamos aqui ouvindo meu querido Célio Moura, grande deputado federal do Tocantins, com muita atenção as falas de alguns que foram aliados dos bancos, do rentismo, do sistema financeiro e da base de Bolsonaro, vir aqui em plenário falar de que o dinheiro aprovado, o orçamento aprovado na PEC ontem à noite e será reafirmada hoje aqui neste plenário, é uma coisa absurda, é muito dinheiro. Isso é vergonhoso, porque todos nós sabemos que não há nada mais sagrado, mais importante de um governo sério, de um governo comprometido, que é o governo cuidar da população. Aprovar o programa Bolsa Família, R$600, aprovar R$150 para as crianças até 6 anos de idade, é a gente dizer, o Congresso Nacional e o presidente Lula e o governo federal dizer: nós vamos garantir que nenhuma pessoa passe fome, que nenhuma pessoa esteja numa situação de vulnerabilidade, que é o direito mais sagrado, constitucional e humano, que é o direito à alimentação. Então, esse projeto é o projeto mais importante desta casa. E eu não tenho dúvida, deputado Célio Moura e todos os demais, que talvez este seja, sem dúvida nenhuma, a PEC mais importante já aprovada nesses últimos 10 anos nesta casa.
não é a governabilidade do presidente Lula, não. É o Brasil cuidar do seu povo. Portanto, senhor presidente, quero dizer que não ouço daqueles que questionam esta PEC nenhuma cobrança para os mais de 800 bilhões pagos de juro todos os anos para o sistema financeiro. Não ouço falar sobre os bilhões pagos de subvenção para a exportação do agronegócio, pago pelo povo brasileiro com dinheiro público. Portanto, nós estamos aqui muito felizes e eu tenho certeza que esta casa vai aprovar em segunda votação, nesse dia de hoje, para que nós possamos ter não só o Bolsa Família, não só esse programa, mas a volta da Minha Casa Minha Vida, a volta dos programas sociais para ajudar ver este país ser reconstruído. Muito obrigado, presidente, para a Voz do Brasil e demais meios.